Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Hoje é dia 4 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano de 2021. Vou comentar um pouco com vocês sobre os jogos que eu separei para fazer no dia de hoje. Duas oportunidades, na minha opinião, para buscar um back favorito ao primeiro tempo para quem tem metodologia, ou um layer por equipe em campo, ou seja, dois jogos de favoritos. E nós temos também um confronto de Bundesliga 2 para quem gosta de fazer, eu gosto muito. Um jogo parelho entre duas equipes que desceram da divisão principal da Bundesliga 1 e que acabaram tendo que se adaptar de novo à Bundes 2, né? Porque eram equipes que já tinham jogado a Bundes 2 alguns anos atrás. Então eu vou falar sobre isso. Também vou comentar rapidamente como é que foi o meu final de semana. Foi um final de semana de altos e baixos. Eu tive um sábado muito bom, um domingo ruim. E acabei ficando praticamente no 0-0. Mas a gente deixa para comentar daqui a pouco. Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, que é bem importante para você que assiste esse programa e não é inscrito ainda. Inscreve aí e marca o sino das notificações. Fechou? Se eu esquecer de alguma coisa, sempre peço para você complementar aí nos comentários. Não ajuda só a mim, mas as outras pessoas aqui também. Recebi muito feedback positivo sobre esse novo formato do Bom Dia Mercado para esse ano de 2021, um pouco mais focado em metodologia, comentando mais a fundo as equipes. Então, acredito que a gente possa fazer um 2021 menos aleatório, falando de tudo e tentando ser mais específico nas metodologias. Claro, nem todos os jogos vão aparecer oportunidade, mas a gente tem que estar lá quando aparecer, tá? Eu vou colocar aqui na tela o meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link está aqui embaixo. Eu mandei ontem para vocês uma lista de jogos. Eu não fiz o programa ontem de domingo, então eu mandei uma lista de jogos que eu iria ficar de olho para trabalhar o back favorito no primeiro tempo, né? 2 jogos da Bundesliga 2, Hamburgo e Greuther Fürth. Vários jogos da Série A italiana, Inter, Lazio, Roma, o Milan, Juventus. Um jogo do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid, o Leicester e o Benfica. Tá? O jogo do Benfica foi adiado para hoje, às 14 horas, horário de Brasília. Então eu vou falar sobre ele hoje. Mas o restante dos jogos, de todos esses jogos aí, talvez o que tenha dado algum padrão para o meu método, antes, quando estava 0-0, foi o jogo da Lazio. Tá? Eu acredito que teve um padrão muito forte do Greuther Fürth depois que ele abriu 1-0. Eu acredito que quando estava 1-1, o padrão da Inter também foi, na hora que ela fez o 2-1, também estava num padrão muito forte para back, mas o restante eu não senti tanta confiança não. Tá? Eu encontrei algumas janelas para trabalhar a favor do Atlético de Madrid, mas não senti tanta confiança. Então, você vê como é que é difícil, né? Se eu juntar o sábado e o domingo, provavelmente de 20 jogos que eu tenho separado para buscar uma oportunidade para trabalhar back primeiro tempo, eu encontrei um Gladbach contra o Arminia, que foi um massacre, que não saiu um gol. Eu encontrei um Barcelona, que nem estava no meu radar, que jogou hoje contra o Huesca, que foi um massacre também no primeiro tempo. Não vou dizer um massacre tão forte contra o Gladbach, não teve tanta finalização, o time do Barcelona é bem contido hoje em dia, não estava assim tão interessado, mas não deixou o Huesca respirar, sempre manteve a bola, sempre mantendo a recuperação de segunda bola, então foi um back ali praticamente de 20, 25 minutos, sem precisar mexer no mercado, vendo ali no máximo 1 ou 2 ticks de prejuízo. Então, para vocês verem como às vezes a gente filtra aqui, não é porque eu filtrei o jogo como favorito que esse time vai ganhar. Não é porque eu filtrei como um possível jogo para buscar um back no primeiro tempo que tecnicamente esse back vai existir. E uma dica que eu dou para vocês, esqueçam o resultado final. Porque a maioria desses times ganharam. O Hamburgo venceu, o Greuther Fürth venceu, a Inter venceu, a Lazio empatou, a Roma venceu, o Milan venceu, a Juventus venceu, o Atlético de Madrid venceu, o Leicester venceu e o Benfica ainda não jogou. O Barcelona também venceu. Né? Então, se a gente for olhar para o resultado final, não vai significar muito. Né? A não ser que você seja um punter. Beleza, você separou, fez a sua análise de odd, entrou e deu. Para a gente que busca o momento, né? Porque a diferença é que a gente busca um momento onde o mercado, de fato, se você quer trabalhar num back a melhor equipe em campo, ou seja, num back favorito, você precisa de um momento onde o mercado vai estabilizar para que você tenha menos risco de correção, né, de ajuste, e onde você tenha uma característica de leitura que também te proporcione menos risco em relação a tomar um gol. E é o que a gente busca. Né? Então, de fato, eu trabalho só o primeiro tempo. Então, vários desses exemplos aqui não deram leitura clara para mim, por isso que eu fiquei de fora.
Tá? Eu também marquei alguns jogos aqui de times que poderiam se complicar. A Atalanta acabou passando o carro em cima do Sassuolo e o Napoli também ganhou bem para cima do Cagliari, que teve um jogador a menos. O Kiel, de fato, se complicou contra o Osnabrück, acabou perdendo, né? Fez um gol no finalzinho, mas acabou perdendo. O Dortmund, apesar do placar de 2-0, continuou tendo dificuldade para marcar gols. O gol no final foi porque o Wolfsburg se isolou lá no final para tentar buscar o empate e acabou deixando o Sancho sozinho. Então o Dortmund continuou abaixo, somou ponto, mas continuou abaixo. E demorou muito para sair esses gols aqui. Tá? Jogo para gols que eu tinha separado. Hannover e Sandhausen também foi um jogo com muitos gols. Aui e Braunschweig também. Parma e Torino também foi um jogo bom para gols. E Fiorentina e Bolonha foi a carta fora do baralho que acabou ficando 0-0. Tá? Lembrando que isso aqui são só expectativas. Enfim, vamos falar um pouco do dia de hoje. Deixa eu colocar aqui na tela. Primeiro jogo do dia hoje, às 14 horas, é um jogo que foi adiado por conta da chuva. Santa Clara e Benfica, não se engane, os escudos são parecidos, mas pelo que os meus amigos portugueses disseram, é só porque quem fundou o Santa Clara era benfiquista, né? O torcedor gostava demais, provavelmente. Então, o Santa Clara não é uma filial do Benfica, como algumas pessoas dizem, acho eu, mas o escudo é bem parecido. A situação do Benfica é a seguinte, logicamente nós temos o Benfica brigando pelo título, né? O investimento do Benfica foi bem grande, inclusive trazendo o treinador Jorge Jesus, Cebolinha, o Luca Walshmi, que é um jogadoraço que veio do Freiburg, uma puta contratação, algumas outras peças de defesa também, ou seja, fez um investimento grande e está brigando diretamente ali com o Sporting e com o Porto. Acho que o Braga entra nessa parada também, mas a derrota para o Sporting agora já deu uma complicada. Perder ponto quando você está brigando pelo título em Portugal é complicado porque a maioria dos times lá de cima vão vencer, né? O Sporting venceu o Braga, se eu não me engano, no sábado. Não foi uma partida esplendorosa do Sporting, mas venceu. Colocou pressão para cima do Benfica. O Porto também venceu hoje, se eu não me engano, venceu o Moreirense. Acho que foi o Moreirense. Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. Exatamente, o Moreirense por 3-0, eu acho, e já passou o Benfica, lógico, está com um jogo a mais. Então aqui a gente tem uma situação de necessidade extrema do Benfica. Vai começar com uma odd próxima de 1,40. É uma cotação que eu gosto de trabalhar, não tem problema nenhum. Hoje eu trabalhei o Barcelona a 1,34, foi o meu back ao Barcelona. Então o que eu preciso para ter esse back ao Benfica? Não é simplesmente o Benfica rolar a bola e entrar em campo, não, né? Hoje o Barcelona, por exemplo, não deixava o Huesca respirar. Toda vez que o Huesca tentava passar do meio campo, o Barcelona já roubava a bola. Tentativa de recuperação de segunda bola já no campo ofensivo, próximo da área, marcação-pressão, de preferência algumas finalizações corriqueiras, né, que sejam recorrentes. O Barcelona nem tanto, mas isso é estilo da equipe. E assim a gente vai ter o mercado a nosso favor. A gente vai ter o Santa Clara bem distante da nossa área, né, digamos assim, se a gente tiver a favor do Benfica. A gente vai correr menos risco. Então o que a gente quer é um mercado estabilizado, um time jogando muito bem e, de preferência, eliminando a maioria dos riscos de contra-ataque. É o que eu vou buscar nesse back ao Benfica, se eu tiver padrão. Beleza? Falando de back, antes de falar da Bundes 2, nós temos o Southampton contra o líder Liverpool, que viu o United vencer. Se eu não me engano, o United venceu os últimos 2 jogos, alguma coisa assim. Chegou, encostou. O United está muito bem, né? Não vou elogiar tanto o United porque eu não gosto especificamente da figura do Solskjaer. Para mim ainda é um cara que tem que amadurecer muito, mas o time do United vem jogando muito bem, né? O Bruno Fernandes, o Rashford, o Martial voltou a jogar muito bem, o Pogba vem jogando bem e é um time que vem jogando bem, né? Se está muito acima da média ou não, não sei, mas está jogando bem. O Liverpool pega um Southampton que vinha numa fase muito boa, chegou a bater acho que 2º lugar ou 3º lugar na competição, agora já vem voltando para a média, é um time mediano, é um time de meio de tabela, apesar de ter um ataque muito bom. Eu cheguei a fazer um estudo de caso do Southampton contra o Sheffield, lá no Leitura, sobre lei a pior equipe em campo, era um lei ao Sheffield, né? E a característica que eu percebi do Southampton é um time que faz muita ligação direta, né? Principalmente se você tem, eu acredito que não vai ser assim com o Liverpool, né?
mas no jogo contra o Sheffield, que era uma equipe mais fraca, era uma equipe mais permissiva, o Southampton não sofreu marcação-pressão. Então a linha do Sheffield estava muito abaixada, né? A linha ofensiva que deveria marcar pressão, ela estava atrás do meio campo e permitia o Southampton fazer vários toques de bola e encontrar os espaços para fazer ligação direta, porque nitidamente os zagueiros ali têm bom passe, treinam bastante isso, então buscam lá o Ings, que é o atacante, se não me engano, o meu xará lá também, o Walcott, e ele busca esses lançamentos diretos. Então, acredito que não vai ser fácil assim contra com o Liverpool fazer esse tipo de coisa, porque o Liverpool deve marcar pressão, o Southampton deve manter a bola, deve tentar recuperar a bola, ou seja, deve sufocar o time do Southampton. Então é bom ficar de olho aqui nessa possível oportunidade de trabalhar um back Liverpool. Provavelmente essa cotação vai estar em 70. De novo, não é porque eu filtrei que eu vou trabalhar no back Liverpool. A gente precisa de fato ter uma leitura clara. O que eu notei aqui, que eu sei das duas equipes, o Liverpool hoje é um dos times que mais marca de cabeça na competição, empatado junto com o Everton. É um dos times que mais marca de escanteio na competição. E se eu não me engano, o Southampton é um dos times que mais chuta de fora da área na competição. Então eu acredito que essa questão do chute de fora da área ela vai muito para equipes que jogam contra equipes menores. Então o Southampton jogando contra o Liverpool, ele vai ter muito mais que jogar num contra-ataque talvez do que propriamente ficar rondando a área do Liverpool para chutar de fora. Mas é uma situação que vale a pena a gente dar uma olhada. Tá? Então, situações de cabeça onde você queira estar contra o Liverpool, por exemplo, não estou falando que é o meu exemplo, tá? Eu não vou trabalhar contra o Liverpool, mas eu quero ficar contra o Liverpool, eu tenho um escanteio a favor do Liverpool, eu tenho uma bola parada a favor do Liverpool, toma cuidado porque o Liverpool é muito bom nesse fundamento aéreo. Beleza? Então não tem muito o que falar desse jogo, é esperar o jogo, a expectativa é que seja um possível back Liverpool, mas ele precisa se confirmar. Ele não precisa se confirmar no primeiro minuto de jogo, nos primeiros 10 minutos de jogo. Tem todo o primeiro tempo, às vezes o Liverpool vai entrar dormindo, o Southampton vai entrar melhor e daqui a pouco o Liverpool se assenta e dá pra gente um padrão. E a gente pode pegar ou não, né? Cada um tem os seus critérios. E para fechar, a gente tem um jogo às 16h30 da Bundesliga 2, como eu falei, 2 times que desceram da primeira divisão, de volta para suas casas, né? A Fortuna disputou muito tempo a Bundes 2, o Paderborn veio da Bundes 1, mas sempre esteve aqui na Bundes 2. Eu acredito que as primeiras rodadas dos dois times foi de tentar entender de novo o que estava acontecendo, porque não é fácil você tomar um capote de voltar para a segunda divisão. O Fortuna até acho que estava 2 temporadas lá, o Paderborn ficou uma só. E daqui a pouco os times começaram a se assentar, principalmente o Fortuna. O Fortuna é um bom time de maneira geral, tem boa defesa, bom meio campo, bom ataque, não se destaca tanto assim nos fundamentos. Talvez no fundamento aéreo o Fortuna tenha um destaque assim um pouco maior, tá? O que eu queria chamar de atenção para vocês. Fortuna é o melhor mandante, é um dos melhores mandantes na competição e ainda não perdeu, ou seja, ele e o Heidenheim ainda não conseguiram perder em casa. Leva isso em consideração na Bundes 2? Cara, talvez. Depende muito do contexto. O que eu sei é que o Fortuna é um excelente time de bola aérea. Não de escanteio propriamente, mas um time que cruza muito bem, que consegue arrematar muito bem de bola aérea. E é um time que eu já percebi que tem as características de um time que quando está na frente ele consegue recuar para contra-atacar muito bem. Então, gosto desse tipo de fundamento para trabalhar mercado de gols, né? Para surpresa de vocês, logicamente eu separei esse jogo aqui para trabalhar os gols. Eu não venho com uma expectativa tão grande de match odds, a não ser que seja uma situação de recuperação de resultado, de alavancagem e tudo mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada a bolas paradas aqui de alguma das equipes. Acredito que não. Nenhuma dessas equipes tem gol de cabeça a favor, escanteio fora da área. Nenhuma delas se destaca tanto. Contra também não. Então são duas equipes, entre aspas, na média nos fundamentos que eu gosto de olhar em relação à bola aérea e fora da área, mas são boas equipes para se trabalhar o mercado de gols. O Paderborn está bem abaixo da média nessa temporada, mas tanto na Bundes 1 quanto na Bundes 2 sempre foi um time muito agressivo, muito veloz, com uma transição muito forte. Então a gente espera uma expectativa para gols, tomara que se confirme. Fechou, pessoal? Então eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal antes de sair do vídeo, ajuda bastante. Dá o like também, ajuda muito. Eu vejo vocês ou no Telegram ou no Leitura
ou no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço a todos, uma excelente segunda de trabalho, juízo, gestão de banca e vamos permanecer vivos no mercado. Um abraço.